nós vamos ver algumas padronizações de eletricidade, tá? Então, basicamente, a gente vai ver alguns fenômenos que são muito importantes para o entendimento de eletricidade, tá bom? Então, o primeiro fenômeno que a gente vai estudar, inclusive esse nome aqui não está muito correto, mas deixa para lá, é o nome da aula. Então, o primeiro fenômeno que nós vamos ver é o fenômeno da tensão elétrica. O que é a tensão elétrica, né? Ela é uma grandeza fundamental em eletricidade. Ah, além dela, como grandezas fundamentais, nós vamos ter a corrente elétrica, a resistência e a potência elétrica, tá bom? Então, essas quatro são as principais grandezas, os principais fenômenos que nós precisamos estudar e entender para conseguir manipular a eletricidade, tá? Para conseguir entender como que funciona a eletricidade. Então, basicamente, essas quatro grandezas estão presentes em qualquer circuito elétrico, né? E elas nunca podem ser dissociadas. O que é isso? Indica que elas, em todo momento, eu vou ter as quatro. Em nenhum momento eu vou ter apenas uma, né? Senão eu não vou ter a eletricidade, ok? A tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico, né? Vocês lembram que eu já mostrei para vocês que eu vou percorrer aquela... Eu tenho uma pilha, né? Um exemplo, eu tenho uma pilha ali no circuito qualquer, e eu vou ter aquela bateria que ela vai mover os elétrons de um ponto a outro do meu circuito, tá? Então isso a gente vai chamar de diferença de potencial elétrico, né? É o que ele vai fazer, é o que ele vai fazer de elétrons, né? Que eu vou ter a diferença entre o polo positivo e o negativo, onde ele vai ser responsável por conduzir em movimento essas cargas elétricas, né? Dentro de um condutor, que é dentro de um fio. Então, atenção, para a gente entender melhor aqui, entender de modo bem simples como é que funciona a tensão, vamos observar para essa figura aqui, né? Esse reservatóriozinho aqui. Ok. Então aqui, ó, é uma caixa d'água, eu tenho um cano e chegou aqui num chuveiro. Beleza. Então vamos lá. Então eu tenho um reservatório, que é o ponto mais alto de onde o homem está, né? Então, quanto mais alto é o reservatório, nós estamos fazendo um paralelo com a água, né? Quanto mais alto é o reservatório, ou seja, quanto mais alto é a caixa d'água, mais a água chega forte na nossa torneira, no nosso chuveiro e etc. O potencial elétrico funciona do mesmo modo. Só que ao invés da gente estar imaginando na água colocar a caixa d'água mais alta, vai ser a minha bateria ou a minha fonte de energia, né? A eletricidade que eu vou colocar naquele circuito, tá bom? Então, o reservatório seria o ponto onde haveria uma maior concentração de elétrons, né? E o ponto onde o homem está é o ponto onde eu vou ter a menor concentração de elétrons, ou seja, onde eu não tenho a água aqui. Então, quanto maior for essa diferença, né, quanto menos água tiver aqui, maior vai ser a passagem de elétrons, né? Se vocês observarem, se tiver uma vazia cheia e uma vazia, a cheia ela vai secando enquanto ela enche a vazia. Quando as duas estão em paralelo, né, estão com a mesma quantidade de água, uma para de jogar água na outra, né? Então essa é a ideia da diferença de potencial. Eu sempre vou levar os elétrons de um ponto que tem mais concentração, que é a bateria, a pilha, né, e etc., para o ponto que tem menos, tá bom? Então a tensão elétrica, a unidade básica dela é o volt, que é representado por esse V. Vocês vão ver em todos os dispositivos que vocês têm, vocês vão virar ele, vocês vão ver lá atrás, embaixo, etc. Vocês vão ver qual é a voltagem dele, né? No nosso padrão aqui no Tocantins é 220. Os alunos que moram aí no Pará é 110, 220, dependendo de como é que foi projetado ali aquela sua casa, né? Então, uma pilha, né, que vocês já até verificaram aí, a pilha que ela está totalmente carregada, geralmente ela tem uma tensão de 1,5 volt, né? A tensão nas nossas casas, o padrão é 220, né? Então, esse aqui são os exemplos que a gente vai ter,
da voltagem aqui no nosso, da tensão elétrica para o nosso circuito, né? Do que a gente vai utilizar, tá bom? Tem também uma diferença aqui quando a gente vê a voltagem em V maiúsculo e V minúsculo, né? Isso aqui vai depender se o sinal é contínuo ou alternados, tá? Isso aqui a gente vai estudar um pouco mais na frente, que são os sinais contínuos e alternados, tá bom? Por enquanto a gente só precisa saber que o volt é a voltagem, é a minha tensão elétrica. Então aqui, a tensão elétrica eu vou medir a partir de um equipamento chamado voltímetro, tá? Isso aqui a gente tem lá no laboratório. E o voltímetro ele vai ser conectado paralelo, ou seja, em dois pontos ali, ele vai ser conectado em dois pontos distintos, né, positivo e negativo, e eu vou saber qual é a tensão entre aqueles dois pontos, tá bom? Então veja bem, ligou uma ponta nesse lado e outra aqui, no positivo e negativo, e ele vai saber qual que é a tensão, esse dispositivo vai me dizer a tensão entre aqueles dois pontos, né? A diferença de potencial entre um ponto e outro. Um outro fenômeno que a gente vai ver é a corrente elétrica. A corrente elétrica, a gente pode visualizar ela também, ainda lembrando daquele nosso exemplo do reservatório de água, né? Onde a água ela vai fluir sempre de um ponto ao outro, né? A corrente elétrica, ela funciona de um modo muito parecido. Ou seja, aqui nesse caso eu vou ter um fluxo ordenado de elétrons, né? Por meio que eles vão aparecer, que eles vão se mover por meio dessa diferença de potencial. Então veja bem, a tensão elétrica é essa força que eu vou mover, que eu vou empurrar esses elétrons, né? Então a força que eu empurro os elétrons é a minha tensão. Então veja bem, eu vou ter uma pilha, vocês verificaram uma pilha de 1,5 volts, né? Na minha casa eu tenho 220, né? Veja bem que eu não consigo ligar uma televisão numa pilha. Concorda comigo? Assim como se eu ligar um controle remoto na minha rede elétrica, eu vou danificar aquele dispositivo, tá certo? Por quê? Porque a rede elétrica eu vou ter uma tensão muito alta, eu vou ter uma diferença de potencial muito alta para aquele fluxo de corrente que aquele dispositivo necessita, tá? Então, a intensidade da corrente elétrica, ela é diretamente ligada ao número de elétrons, né? Que vão passar por esse condutor. Então, vocês imaginem que é o condutor, e a minha corrente elétrica, ela vai ser essa manipulação de elétrons que vão passar por este condutor aqui, ok? A unidade da corrente elétrica, pessoal, conforme nas próximas aulas a gente for fazendo exercício, tudo isso vai ficar muito claro para todo mundo, tá? Eu garanto a vocês. Então, se porventura alguém não esteja entendendo ainda. A corrente elétrica, a unidade que eu vou medir ela é 1 ampere, ok? Que é o A maiúsculo. Essa grandeza também eu posso representar pela letra I, tá? Em maiúsculo também. Para os sinais contínuos é minúsculo, para os sinais alternados, ok. Então, o que eu vou dizer? Que eu tenho 1 ampere, que ele equivale a 6,210 elevados à 18ª potência. Alguém lembra o que número é esse? Esse aqui foi o número que a gente estudou lá na primeira aula, que é um coulomb, certo? Que é a unidade que eu vou medir aqui o meu elétron. Então, esse mesmo número de elétrons que vai transportar uma carga elétrica é igual a um coulomb, ok. Então, veja bem, a quantidade de elétrons de um material é o que vai definir ali a sua carga elétrica, certo? Aqui. A corrente elétrica ela vai ser medida por um equipamento que eu vou chamar de amperímetro. O amperímetro eu vou ligar de modo em série, né? Eu vou colocar no meio ali onde está passando o circuito. É como se eu pegasse ali um cano e fosse medir a quantidade de água que está passando ali dentro daquele cano. Certo? Então aqui eu vou ligar um cabo, um dispositivo, que é o amperímetro, e ele vai me dizer a quantidade de elétrons que está passando ali por aquele cabo. Tá bom? Então veja aqui, ó. Eu vou ter aqui o meu dispositivo, né? A minha força eletromotriz, o meu elemento de potência, minha fonte de potência, minha pilha, etc., bateria. E eu vou medir
a minha atenção verificando o que está passando aqui dentro desse meu cabo. E aqui é o meu sistema, que seria os dispositivos que estarão ligados aqui nesse sistema, tá bom? E depois, um outro fenômeno que a gente vai verificar é a resistência elétrica. A resistência, se a gente for levar lá para aquela analogia lá do nosso reservatório de água, a gente poderia pensar como se fosse uma válvula de controle, ou seja, uma torneira. Com a torneira eu consigo aumentar o fluxo ou eu consigo diminuir o fluxo, né, de água que está passando ali, né? Então isso é a resistência elétrica. Eu vou segurar essa passagem de elétrons, né? E eu vou segurar para quê? Porque um determinado dispositivo, uma televisão, um computador e etc., ele precisa daquela corrente elétrica para ele poder funcionar. Então ele vai pegar daquele sistema, né, aquela corrente elétrica que está passando no cabo, ele vai utilizar um pouco daquela corrente elétrica para que ele funcione. Tá certo? Isso é a resistência elétrica. É a capacidade, a resistência, como o próprio nome já fala, é de resistir. Eu vou segurar aqueles elétrons que estão passando naquele condutor, tá bom? Lembre-se sempre da torneira. Então, tem uma torneirinha que eu vou aumentar ou diminuir o fluxo de água que passa ali. A unidade de uma resistência elétrica é o ohm, que é representado pela letra ômega, a letra grega ômega, que eu vou representar essa grandeza pela letra R, tá bom? Então, a resistência elétrica é a propriedade do componente ou equipamento eletrônico ao se opor à corrente elétrica, ou seja, ele vai segurar a corrente elétrica. Tá? Com a lâmpada incandescente, nos nossos experimentos, a gente consegue visualizar essa resistência funcionando, né? Ele segurando essa corrente elétrica para que aquele dispositivo funcione. Tá bom? O valor da resistência elétrica ele vai determinar se o material é isolante ou condutor. O que isso aqui está falando? Vocês já perceberam que a borracha ela é um isolante, né? A gente até já comentou em aulas anteriores. Por quê? Porque a borracha, o valor da resistência dela é muito alto. Então ela segura tanto a corrente que ela não deixa passar, né? Então por isso que eu vou dizer que ela é um material isolante. Tá certo? Então, quanto a resistência for maior que a resistência elétrica, maior isolante será o material. Da mesma forma, quanto menor a resistência elétrica, mais condutor será o material em relação à corrente elétrica. Então, isso aqui eu vou determinar, essa frase, eu determino os elementos que são condutores de eletricidade e os que não são condutores. Por exemplo, qual é o maior condutor de eletricidade? O elemento conhecido, né, é o ouro, né? Então, o ouro ele é o que mais conduz eletricidade, né? Ele conduz até mais que o cobre. Não se utiliza ouro por razões óbvias, né? Ele é um metal precioso muito caro. E o cobre ele tem uma capacidade boa de transferência de corrente e tem um preço mais barato, tá bom? Inclusive lá no laboratório, nas nossas aulas práticas, eu peço para todos tirarem anel de ouro, cordão e etc. para evitar acidentes, né? Porque o ouro ele é um grande condutor de eletricidade. Então, cada material ele tem uma resistência à corrente elétrica de uma maneira. Então, o que a gente viu lá nas aulas anteriores, onde eu pedi para vocês verificarem a valência, verificarem lá aquela camada lá onde eu vou ter os meus elétrons que vão estar percorrendo, ali se a gente verificar, por exemplo, do ouro, da borracha, se a gente for ver o componente elétrico de cada elemento, a gente vai ver que cada um ele vai ter, a partir da sua composição, ele vai ser isolante ou será um elemento que vai ser um condutor de eletricidade, tá certo? Tudo isso vem da sua composição. Então, cada material ele vai ter uma resistividade elétrica diferente, ok? O alumínio, por exemplo, ele possui uma baixa resistividade. O alumínio ele é muito utilizado também em eletricidade. Ele é um bom condutor de eletricidade. Inclusive, aqueles fios de alta tensão, geralmente eles são de alumínio, tá? Porque ele é mais leve do que o cobre. Então, aí dependendo da aplicação, os engenheiros elétricos eles utilizam um determinado componente ou não. Por exemplo, num processador de computador, né, que é minúsculo, então ali se utiliza ouro.
Em alguns componentes do computador se utiliza o ouro. Por quê? Porque o ouro ele é um autocondutor elétrico, tá certo? Então, como é muito pequeno, então às vezes se utiliza ouro. E já, por exemplo, naquelas redes de transmissão de longo alcance, o cobre, apesar dele ser... O ouro já é descartado, porque o ouro é muito caro. E o cobre, apesar dele ser um grande condutor, até mais que o alumínio, ele não é utilizado. Por quê? Porque o cobre é pesado. Então se utiliza o alumínio. Você perde um pouco de condutividade, mas você ganha em peso. Então aquelas torres não precisam ser tão reforçadas para receber fios pesados, né? Então cada elemento tem a sua resistividade e a partir disso os engenheiros elétricos começam a utilizar um determinado elemento ou não. Aqui tem outro exemplo, por exemplo, o vidro. O vidro ele possui uma alta resistividade elétrica, fazendo com que ele seja um bom isolante. Então, se você tem uma mesa de vidro, né, uma janela de vidro, aquilo ali é isolante, um isolante natural de eletricidade. Ninguém pega choque em vidro. E o último fenômeno que a gente vai estudar, vou mostrar para vocês, é a potência elétrica, né? Você já deve ter visto, quando vai comprar algum dispositivo, o pessoal vai lá e fala, esse dispositivo aqui ele é 1000 watts de potência, né? Por exemplo, uma geladeira, um aspirador de pó, secador de cabelo, chuveiro elétrico, tudo quando você compra ele vai dar lá, potência X, né? Então é a potência daquele dispositivo, aparelho de som e etc. Que ele é a potência do trabalho. E, o que acontece? Esses aparelhos eles necessitam de energia elétrica para funcionar. Então, basicamente, o que eles fazem? Quando eles recebem energia elétrica, eles vão transformar em outra forma de energia. Como assim, professor? Veja bem, o caso do chuveiro. Eu recebo energia elétrica e ele vai transformar essa energia elétrica em energia térmica. Ele vai esquentar ali uma água. Tá? Um motor, por exemplo, um ventilador. Um ventilador ele vai receber energia elétrica e aquela potência dele, energia elétrica, ele vai transformar em energia mecânica. Energia mecânica para fazer ele girar, certo? Então, quando se fala em potência elétrica desse dispositivo, ventilador e etc., indica a potência que esse dispositivo tem para poder executar ali a sua transformação de energia, tá certo? Então, seja ela mecânica, térmica e etc. Então, quanto mais energia for transformada em um intervalo de tempo, maior será a potência do equipamento, tá certo? Então, a gente vai verificar agora, nas próximas aulas, a relação entre esses 4 elementos, tá? Então, a potência, aparentemente, eu vou ter aqui alguns exemplos aqui de potência, né? Então, eu vou ter a potência ativa e a reativa, tá? Então, vamos lá. Se a gente for falar agora de potência ativa, né, que ela é aquela que eu vou transformar efetivamente a potência mecânica, a potência térmica, a potência luminosa, certo? Por exemplo, potência mecânica, ventilador, liquidificador, esse aqui, né? Veja bem que quando eu ligo energia nele, ele vai girar, tá certo? Aquilo ali é mecânica, ele vai estar fazendo alguma coisa. Um carro elétrico, por exemplo. O que é a potência térmica? É quando eu vou transformar a energia elétrica em energia térmica, eu vou esquentar alguma coisa, tá bom? Então tá aqui, uma torradeira, um chuveiro elétrico. E eu vou ter também a potência luminosa, tá certo? Que é quando eu vou estar transferindo opa, quando eu estou mudando de energia elétrica para uma energia luminosa. Geralmente a quantidade de luminosidade de um dispositivo ela é medida em watt, né? Que é esse Wzinho maiúsculo. Tá? Então, eu sei que uma lâmpada é mais potente que a outra a partir do watt. Tá? Uma lâmpada de 10 watts, 20 watts e etc. Tá bom? Então, essa aqui é a potência ativa, quando eu vou transformar efetivamente a energia elétrica em um outro modo de energia. Tá bom?
E depois a gente vai ter a potência reativa, que essa aqui é que eu vou pegar uma parcela da energia transformada, da energia, de um campo magnético para funcionamento de um motor, transformador e reatores, né? Então aqui, quando a gente for estudar motores, a gente vai estudar um pouco mais sobre essa potência reativa, tá bom? Ela é um contexto um pouquinho mais complexo, tá? Mas ela utiliza o magnetismo para poder funcionar os dispositivos, tá certo? Ela não faz essa transformação direta de energia elétrica para outro tipo de energia. Ela utiliza o magnetismo para fazer essa transformação, tá bom? Então, esses são os quatro fenômenos, quatro elementos principais de energia elétrica, tá bom? Que a gente vai estudar agora aqui no nosso curso, nesse segundo bimestre. E nas próximas aulas a gente vai estudar um pouco a relação entre eles, né? O quão um elemento tem relação com o outro, tá? Então eu queria agradecer aqui a atenção de vocês. Muito obrigado. Bons estudos.